Já que a gente tá no assunto Bolsonaro, eu queria te perguntar uma coisa que eu perguntei pro Arthur também quando ele veio aqui. O que você imagina para as eleições do ano que vem? Como que você acha que vai rolar? Mas tem dois cenários. Agora você deu pano. Agora vai. Porque antes não tava indo? Não! Tava indo, mas esse é um assunto que eu já vi você discutindo muitas vezes. Ah, entendi. Entendeu? Tá bom. Vídeos enormes sobre esse assunto. Entendi. Eu quero que você me diga os cenários e, enfim. Eu quero possibilidades, que probabilidade é difícil, mas eu quero possibilidades e quero sua opinião. Tá. Acho que tem duas possibilidades principais. A primeira é ir o Bolsonaro contra o Lula. E o Lula vence o Bolsonaro. Acho que a única hipótese do Lula ganhar a eleição é ele indo pro segundo turno com o Bolsonaro. Ninguém mais tem a rejeição que o Lula tem. Só o Bolsonaro tem uma rejeição maior do que a dele. Essa é a minha avaliação. Se for um com o segundo turno com o outro, o Bolsonaro perde, o Lula vence. Se bobear no primeiro turno. A outra hipótese acontece o impeachment. Acontece o impeachment, o Bolsonaro tá inelegível, já não tá no segundo turno. E ao mesmo tempo que ele tá inelegível, o fato de não ter uma candidatura do Bolsonaro enfraquece o Lula, porque o Lula tá... Hoje, o que ele tá fazendo? Ele tá fazendo campanha? Não, ele tá postando foto de sunga. Por quê? Porque ele não precisa fazer campanha. Ele tá jogando só no desastre do governo Bolsonaro. O Bolsonaro pegou um Lula inelegível e impopular e tá entregando o Lula elegível, porque o Bolsonaro acabou com a Lava Jato, e popular, porque o governo Bolsonaro foi um desastre, né? E conseguiu ressuscitar uma múmia política. E agora, se não tem a candidatura do Bolsonaro, primeiro que o Lula perde alianças de esquerda que ele tem hoje, que só estão com ele porque ele é a chance de derrotar o Bolsonaro no segundo turno. E depois ele perde peso eleitoral, porque perde-se o meio do Bolsonaro, que é o voto útil no Lula de, eu não quero o Bolsonaro, então eu vou votar no Lula. Então, acho que primeiro, pro segundo turno, a gente já tira o Bolsonaro e enfraquece bastante o Lula, e os partidos de esquerda vão se fragmentar. Então, o PSB, que tá com o Lula, vai lançar candidatura própria. O PDT já vai lançar candidatura própria de todo jeito, que é o Ciro. O PCdoB pode lançar candidatura própria, a Rede pode lançar candidatura própria. Outros partidos de esquerda lançam candidatura própria, Solidariedade lança candidatura própria, e enfraquece e fragmenta o campo da esquerda. E aí a gente tem a chance de emplacar a famosa, a desejada terceira via. Agora, quem é o nome da terceira via? Nenhum nome se consolidou até agora. Né? Hoje a gente não consegue aglutinar forças em torno de ninguém. Por quê? Porque as pessoas não vão simplesmente... E na política, a gente tende muito, né, nas nossas paixões e nos nossos desejos, a configurar o nosso cérebro de uma maneira que a gente prevê que as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer. Mas não é isso que acontece na vida real. Por que eu tô dizendo isso? Porque as pessoas imaginam, na terceira via como é que vai ser? A galera vai sentar numa mesa, né? Vai estar lá, sei lá, o Moro, o Amoedo, o Mandetta, o Luciano Huck, o Danilo Gentili, vão sentar numa mesa e aí eles vão falar, olha, esse é o cara. E aí vamos todo mundo apoiar esse cara. Isso não vai acontecer nunca. Não é assim que funciona. Não vai ser aleatório? Não é que vai ser aleatório. É disputa de força. Só vai conseguir o apoio dos outros, ninguém vai convencer ninguém a apoiar ninguém. É mostrando viabilidade eleitoral. É o sujeito batendo os 10%, 15%, falando, meu amigo, ou vocês vão comigo ou vocês vão tudo perder. Vocês querem fazer parte de um projeto vitorioso? Esse é meu nome. Hoje, com todo mundo com um dígito, ninguém vai chegar no outro e vai falar, me apoia. Eu quero falar, te apoia por quê? Eu tô no mesmo patamar que você, tô na disputa. Entendi. Então você acha que é isso que vai acontecer? Você acha que vai ter um impeachment? Eu trabalho para que tenha. Inclusive, temos manifestação dia 12 de setembro, que precisa ser a maior de todas. Em sendo a maior de todas, eu não tenho dúvida de que o impeachment acontece. Agora, vai ser a maior de todas? A Yasmin pode me perguntar. E eu direi... vai ser a maior de todas? E eu te direi, não sei. Não sei. Eu estou dando o máximo de mim, todas as semanas divulgando, indo nos adesivaços que a gente tem feito. Na rua tem uma aceitação boa, tem uma percepção boa, tem viralizado razoavelmente nas redes. Agora, não sei se isso vai se converter em público lá na ponta. Precisa. Para mim, vai ser não é exagero, não é discurso político, mas para mim vai ser um marco histórico, uma divisão do que acontece
pro resto da história, em relação à eleição, em relação ao Bolsonaro, em relação ao governo, em relação à direita brasileira, que estava em ascensão, aí acabou destruída, tomou uma porrada em 2020, agora tem alguma chance de se recuperar em 2022. A gente muda todo o cenário, ou tirando o Bolsonaro, enfraquecendo o Lula, ou a gente reforça o cenário atual. Porque se a manifestação for fraca também, não me iludo. Eu sei que o Bolsonaro sai fortalecido, o Lula sai fortalecido, e a gente caminha para esse segundo turno e seja o que Deus quiser. E é isso. Entendi. Eu queria perguntar uma outra coisa do assunto anterior. Você falou que a manifestação pode significar, de fato, o andamento do impeachment ou não. Eu sei que o apelo popular movimenta as cadeiras em Brasília. Ok. Mas pauta para isso tem? Já existe, tipo, embasamento jurídico para que isso ocorra? Ah, Ele tá... Não, sei que tem, mas eu digo assim, já tá lá com alguém? Já tem o processo? Porque eu lembro que, por exemplo, na época da Dilma, tinham 28 engavetados, até que um foi finalmente aceito quando as manifestações vieram. Então a gente sabe que a coisa já começa a acontecer muito antes, quando a galera grita, todo mundo fala, ei, caralho, gritaram, vamos ter que fazer alguma coisa. Existem já esses pedidos, e a outra coisa que eu queria saber esses pedidos vêm de quem mais grita fora Bolsonaro? Muito bem. Bom, Boa pergunta. primeiro, existem os pedidos. E não tenha dúvida, Cris, que uma das primeiras coisas que o Arthur Lira fez quando ele venceu a eleição na Câmara dos Deputados é pedir para a consultoria, um grupo seleto de 2, 3 consultores, fazer o parecer sobre quais são os viáveis juridicamente e quais não. Ele já tem a base para... Se ele quiser dar um despacho, sim. Se ele quiser dar um despacho, não. Ele já tem o vazamento pronto. Não tenho a menor dúvida disso. E sobre quem pede é quem realmente está mais gritando. Interessa, como eu disse... Se a manifestação é fraca, a gente fortalece Lula e Bolsonaro. O Lula tem a melhor chance de vencer contra o Bolsonaro no segundo turno. Então, interessa pro PT derrubar o Bolsonaro? Não interessa. Então, por mais que você tenha petista, a militância, a base petista, eu não desconfio da base, da militância realmente querer acabar com o governo Bolsonaro. Mas eu conheço os deputados petistas, eu conheço os senadores petistas. E eu sei que eles não querem. Que para eles o melhor cenário possível é deixar o Bolsonaro até lá pro Lula ganhar sem fazer campanha. E então tem boa parte do que é teatral da política, né? Do que é discurso e do que vale mais a pena para eles na prática. E deles jogar muito pra torcida, né? Sim. Então, assim, eu tô perguntando isso porque eu vi há uns meses um tweet falando isso, que era, se eu não me engano, era do Danilo. Falando assim, pergunta para um petista se o governo do Bolsonaro é melhor ou pior do que o do Fernando Henrique. Todos vão concordar e dizer que é pior. Aí você pergunta quantas vezes eles pediram... O PT pediu o impeachment do Bolsonaro e quantas vezes pediram do Fernando Henrique. É verdade, bem sentido. levantado. Bem levantado. Pediram várias vezes do Fernando Henrique. Aliás, o PT pediu o impeachment de todos os presidentes que não foram petistas, né? Esse é um registro pra história. Sim. Só pra mostrar quando, na verdade, quando o E PT... não pediram agora. Quando o PT pede impeachment... Não, eles pediram. Formalmente eles pediram, mas eles não trabalham pra caminhar. Não tem a briga para que ocorra de fato. Exatamente.